Ministro, e os economistas vêm dizendo que para resolver de fato essa questão, inclusive da inflação brasileira, dos alimentos, é preciso olhar o lado fiscal das contas públicas, especialmente para o lado das despesas. Sim. Né? O senhor já falou que a Fazenda se preocupa também com o gasto público, que isso está sempre no horizonte do trabalho do Ministério da Fazenda. Eu queria entender o diagnóstico do senhor, o quão grave é ou não é esse quadro fiscal brasileiro hoje? Olha, eu trabalho com um conceito um pouco diferente, né? Eu entendo a posição dessas pessoas, mas não consigo compreender o argumento de que o governo não está fazendo a sua parte. Veja bem, nós tivemos o governo Temer e o governo Bolsonaro com déficits fiscais muito superiores, mas muito superiores ao que está sendo observado agora. Havia muita retórica de cuidado com as contas públicas, mas nem o Meirelles nem o Guedes conseguiram produzir um superávit sustentável das contas públicas. E não estou nem colocando culpa em quem quer que seja, porque às vezes a pessoa se vende como superministro, mas na hora de você falar lá no Congresso, discutir com os parlamentares, o déficit dos 7 anos de governo Temer e Bolsonaro são déficits que somaram 2% do PIB. O ano passado nós tivemos um déficit de 0,1%. Então, passa uma ideia falsa de que estava se cuidando das contas públicas antes e não está se cuidando agora, quando os números revelam uma coisa completamente diferente do que está sendo veiculado. Não se estava cuidando na prática das contas antes e está se cuidando agora. Então, eu penso que assim, nós precisamos ter algum compromisso com a honestidade intelectual. Você viu uma reportagem dos jornais, não é nem o Ministério da Fazenda, dizendo que os economistas erram 95% das suas projeções, o tal mercado. Erra 95% das suas projeções. Então, eu não estou querendo aqui fulanizar, não é meu feitio fazer isso. Eu gostaria só que as pessoas compreendessem que é preciso ter uma honestidade intelectual em relação aos fatos. Eu vou dar um exemplo. Na gestão do Meirelles, nós tivemos uma derrota no Supremo Tribunal Federal, na chamada tese do século, que nenhum economista do chamado mercado fala sobre, entendeu? Parece que a questão não existe. Nós até hoje estamos pagando uma conta de R$1 trilhão de prejuízo fiscal por uma decisão do Supremo Tribunal Federal por 6-5. Ou seja, se o governo tivesse sido ali diligente em explicar para os ministros do Supremo as consequências daquela decisão, nós teríamos uma dívida pública hoje 10% do PIB menor. E eu não vejo esses que são chamados a falar a todo momento, não vejo nenhum deles tocar no assunto. E muitos são meus colegas de mestrado, de universidade, e ninguém provoca essa discussão em relação a isso, né? O Bolsonaro produziu o maior déficit da história do país. Uma parte é pandemia, mas tem outra parte que não tem nada a ver com pandemia. E isso mesmo dando calote em precatório, mesmo vendendo estatal na Bacia das Almas, como foi o caso da dilapidação da Petrobras e da venda criminosa da Eletrobras, da maneira como foi feita, e ninguém também toca nesse assunto. Eu gostaria que nós fôssemos mais honestos intelectualmente em apontar os problemas, sem querer fulanizar, a culpa é desse, a culpa é daquele. Temos um problema, estamos endereçando esse problema. Você está diante de uma pessoa que nunca negou que o problema existe, muito pelo contrário. Então nós precisamos ter alguma calma em falar concretamente o que está acontecendo e não vir com a história de que o governo do presidente Lula não está tomando as providências. Nós acabamos, há um mês atrás, de aprovar um conjunto grande de medidas de economia na parte da despesa e também medidas de combate ao gasto tributário. O que é o gasto tributário? Para quem está nos ouvindo, são aqueles benefícios fiscais que são dados a empresários escolhidos a dedo, os tais amigos do rei, né, que vão ali e conseguem benesses, né, em leis para não pagar imposto. Imposto que você paga, imposto que eu pago, imposto que o trabalhador paga.
mas que o empresário bilionário não paga. Mas aí Então falando... nós corrigimos isso, combatemos o gasto tributário, estamos contendo o chamado gasto primário. Se a inflação, em função dos fatores que eu já salientei, escapou do teto, vamos tomar providências para trazê-la para um patamar considerado adequado, suportável pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, o que está sendo vendido tem um componente ideológico, na minha opinião, que não ajuda.